Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aulinha de geografia falaremos sobre a geomorfologia. E o que é essa geomorfologia? É uma área da geografia, é uma área que a geografia estuda, que vai ter como ênfase a percepção dos relevos do ponto de vista principalmente da origem geológica desses relevos, da formação desses relevos, o que leva esses relevos serem formados e depois serem transformados, legal? Então, vamos nessa. O que é a geomorfologia? Eu acabei de falar, é um ramo da geografia física que estuda as formas do relevo terrestre, sua origem, evolução e os processos naturais e humanos responsável pela sua transformação ao longo do tempo. Pessoal, esse carinha que tem 4,6, 4,7 bilhões de anos, ele está sempre numa sucessão de transformações por eventos que ocorrem dentro do planeta e eventos que ocorrem fora do planeta. E aí a gente tem essa combinação, essa interação que vai gerar essas transformações. E aí, a partir de agora, vocês não podem deixar de ter em mente esse cara, agentes endógenos. Repitam comigo aí, agentes endógenos. Os principais exames vestibulares, PAS, adoram os agentes endógenos e os agentes exógenos. Os endógenos são aqueles que ficam dentro do nosso planeta, né? São os agentes internos do planeta. E os exógenos são os agentes que ficam fora do nosso planeta. São agentes que são responsáveis pela remodelagem, enquanto um transforma, um modela ou remodela. Legal? Vamos entender isso à frente aqui. Agentes modeladores do relevo. Olha lá. Então a gente tem os endógenos que atuam no interior da Terra, eles criam, elevam formas de relevo por meio da energia, essa energia que vem da pressão e temperatura. O exemplo está aí. Um vulcão em atividade, né? A erupção vulcânica, ele está de dentro para fora. A gente tem os agentes exógenos, aqueles que estão fora do nosso planeta, né? Quem são esses agentes? Elementos como a radiação solar, as chuvas, o vento, tudo isso são agentes exógenos, estão fora do nosso planeta. E aí a gente vai ter um equilíbrio dinâmico entre os endógenos e os exógenos, enquanto um constrói, um é formado, o outro é transformado. Os exógenos, né, transformam aquilo que os endógenos formaram. Show de bola? Dentro dos agentes endógenos, sem dúvida nenhuma, quem se destaca aí são as placas tectônicas, são grandes protagonistas. Essas placas que estão em estado gelatinoso são grandes blocos rochosos. Imagine uma rocha no estado gelatinoso. Esse bloco rochoso gelatinoso está sempre se movimentando por conta da pressão e da temperatura no interior do planeta ali. Elas estão ali no manto terrestre ali, entre o manto e a crosta, sofrendo essa influência e de alguma forma vai influenciar a formação da superfície terrestre, do relevo. Então, a movimentação das placas vai contar que tipo de formação na superfície teremos. Por exemplo, as placas convergentes, as placas tectônicas, quando elas se chocam, elas vão provocar vulcanismo, elas vão provocar formação de cadeias montanhosas. A gente tem o exemplo aqui da Cordilheira dos Andes, o exemplo do Himalaia, entre outros fenômenos também montanhosos. A gente tem as placas divergentes, que são aquelas placas que divergem, que se afastam. A gente vai ter grandes responsáveis aí pelas dorsais oceânicas, são estruturas, então são relevos submarinos que atuam fortemente também no nosso planeta. E por último, as transformantes, elas nem se chocam e nem se afastam, elas se resvalam uma na outra e são as grandes responsáveis pelos terremotos. Legal? E o Brasil, gente, a gente tem influência de placas tectônicas? O que vocês acham? Pense aí. Aqui a gente tem a erupção vulcânica, né? Como um grande exemplo aí de aspectos dos agentes endógenos, internos, né? Então elas são grandes responsáveis
por terem aí formação de novas ilhas. Fernando de Noronha aqui no Brasil é uma ilha vulcânica, plutônica. Aqui eles vão ser responsáveis, a erupção vulcânica vai ser grande responsável pela fertilidade dos solos ao redor, onde esse magma ele escorre, depois se resfria e solidifica. Olha aí que interessante, né? Até a produção de energia geotérmica, energia que vem da força da temperatura do interior do planeta. Então, os vulcões, apesar do risco, são agentes fundamentais na construção do relevo e na renovação dos solos. Olha aí, que interessante, né? Muito bom. E os terremotos, hein, pessoal, que é um evento assustador, eles vão resultar também de uma liberação de energia que vem no interior do planeta, como a gente falou nos vídeos no slide anterior. A movimentação transformante vai gerar aí esse terremoto, que vai ter grandes consequências, como a destruição de partes da cidade, deslizamentos, de tsunamis, etc. Legal? E os agentes exógenos, aqueles que estão fora do nosso planeta, fora, né? Tem os endógenos dentro e os de fora. Quem são esses de fora? Os de fora são conhecidos como o intemperismo, a erosão, a sedimentação. O intemperismo, olha essa palavra, intemperismo, é o desgaste da natureza por ela mesma e pode ser feita de 3 formas: química, física e biológica. Vamos ver à frente. Outra forma exógena, fora, é a erosão, a água da chuva, principalmente quando bate no solo. Olha aí, esse solo vai criar grandes falhamentos dentro desse solo. Esses falhamentos vão fazer com que parte desses sedimentos que se desprenderam da estrutura do solo sejam transportados pela água da chuva, criando aí a erosão. Legal? Aqueles valões que a gente observa às vezes em alguns terrenos depois de chuva são as erosões. E aí a gente vai ter a sedimentação, que é um processo. Sedimentação é um processo onde você tem materiais orgânicos sendo transportados pela força da água da chuva, principalmente dos locais mais altos para os locais mais baixos. O intemperismo, né? Como eu falei, são de 3 tipos: intemperismo físico, o químico e o biológico. Eu gosto muito de começar pelo intemperismo químico. Lembrando, o intemperismo é quando você tem um desgaste da natureza por ela mesma. É a natureza desgastando a própria natureza. Como assim, professor? Se eu pegar, por exemplo, a água, pensa aí, a água. O que é água? Qual é a composição da água? Como ela é formada? Hidrogênio e oxigênio, não é? Opa, elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Esse hidrogênio com oxigênio, H2O, vai formar água, em contato com a rocha vai criar um desgaste. Lembra aí, temperismo é um desgaste da natureza por ela mesma, nela mesma. Então a água, o hidrogênio e o oxigênio da água vão desgastar a rocha. Tem até um ditado famosíssimo, funciona assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha que ditado falando sobre intemperismo químico. Legal? Teve água, teve desgaste, intemperismo químico. E o físico, como é que funciona? O físico é quando a gente tem uma amplitude, uma oscilação muito forte de amplitude térmica, onde você tem ali altas temperaturas e baixas temperaturas ocorrendo no mesmo dia. Exemplos são alguns tipos de deserto que tem essa realidade climática, e aí você tem um desgaste da natureza. Então, a fragmentação das rochas, quando ocorre pela variação de temperatura, chamamos de intemperismo físico. E o intemperismo biológico é quando você tem a presença de alguma vida presente em cima da rocha, no caso, micro-organismos, fungos, bactérias. A vegetação aqui que a gente observa aqui, ó, nesse exemplo aqui, você tem a presença dessa vegetação, você tem fungos e bactérias, você tem um exemplo de intemperismo biológico. Aqui, nessa figura, a gente pode citar a influência dos 3 tipos de intemperismo. Por que não? Legal? Por outro lado, a gente tem as erosões, né? E aí temos vários tipos de erosões. Eu trouxe 3 aqui: erosão eólica, aquela que é produzida pela força do vento, né? O vento vai erodindo as rochas com o passar do tempo geológico, e a gente vai ter até estruturas aqui, ó,
de sedimentos desérticas, né? As areias aqui são micropartículas dessa forma erosiva de acontecer pela força do vento. A gente tem a erosão pluvial, onde a força da água da chuva vai ali impactar o solo. A gente vai ter ravinamentos, que são aquelas fendas, aquelas rachaduras que tem nos solos ou nas rochas. E quando se tem a retirada da vegetação, esse processo fica muito mais intenso, muito mais forte. E aí a gente tem também a erosão marinha. Aqui no Brasil, lá em Timbaú do Sul, Rio Grande do Norte, é muito comum lá nas falésias a gente observar justamente esse exemplo dessa imagem aqui. Ou seja, as ondas, as marés, as correntes, elas em choque com os paredões rochosos têm uma capacidade de erodir, de desgastar essa rocha. E aí, pessoal, lembrando, a erosão ela também vai acompanhar o tempo geológico do planeta. Aqui temos 3 exemplos aqui. Temos mais uns aqui, ó, a ação glacial, que é a força do gelo, né, na superfície, na rocha, como é que o gelo, a água congelada consegue também desgastar a rocha. Aqui a gente tem presença, mais uma vez, biológica aqui, ou seja, a vegetação abundante em cima da rocha que está desgastando essa rocha porque tem presença de fungos e bactérias, né? De forma geral, a gente tem vários tipos de relevo, onde 4 se destacam mais. As montanhas, que necessariamente precisam de ter formação ali de tectonias de placas de movimento convergente para ela ser uma montanha. A gente tem os planaltos, que são áreas com grandes altitudes. Brasília, a gente está a mais de 1.000 metros, 1.260 alguma coisa metros de altitude. Ou seja, a altitude ela é marcada em relação ao nível do mar, então a gente está bem acima. As planícies, essas sim são altitudes bem inferiores. As planícies elas acompanham o nível do mar com alguma coisa acima disso, pouca coisa. A gente tem a planície amazônica, que é uma das maiores do mundo. A gente tem a planície lá no sul do país, onde é responsável pela maior produção de arroz, lá no Rio Grande do Sul. A gente tem o litoral brasileiro, que são áreas de planície. Temos também a depressão, que são áreas rebaixadas em relação ao redor dela, né? Então, um rebaixamento pelas áreas vizinhas é considerado um relevo de depressão. Ela é absoluta quando está abaixo do nível do mar. Ela é relativa quando ela está acima do nível do mar. E aqui no relevo brasileiro, a gente tem esses 3 caras, né? O planalto, a depressão e as planícies. O Brasil não tem montanha porque o Brasil, lembra da pergunta que eu fiz lá no início, sobre as placas tectônicas. A gente não tem nenhuma placa correndo aqui debaixo do Brasil. Então a gente tem a ausência de montanhas. A gente tem vale, a gente tem colina, a gente tem morros, a gente tem serras, mas montanhas, o Brasil ainda, a comunidade científica ainda não atesta aí. Há algum entendimento sobre essa mudança na literatura acadêmica, mas não é um consenso, então, portanto, ainda o Brasil não tem montanhas. E aí o grande responsável pela classificação do relevo brasileiro, Jurandir Ross, esse grande geógrafo, ele foi responsável, então, por caracterizar o nosso relevo em planaltos, planícies e depressões. E aí temos vários tipos de planaltos, vários tipos de planícies e depressões, né? Você pegar, por exemplo, aqui em Brasília, a gente está na parte central de um planalto. Se eu levar vocês um exemplo, se eu fosse fazer um estudo de campo com todo mundo que está vendo esse vídeo, se eu pudesse levar vocês em Pirenópolis e depois levá-los na Chapada dos Veadeiros, eu pergunto para vocês, estaríamos mudando de relevo ou permaneceríamos no mesmo relevo? O que vocês acham? O relevo é o mesmo, planalto, não muda. Mas o que vai mudar é a feição, é a modelagem. Lá em Pirenópolis tem uma, lá na Chapada dos Veadeiros tem uma feição, uma modelagem, e aqui em Brasília a gente tem outra modelagem. Estamos na parte central. Legal? Então, em síntese, em resumo, a gente observou os agentes endógenos, aqueles que constroem o relevo brasileiro, o relevo de uma forma geral, não só o brasileiro. É muito por conta da movimentação das placas tectônicas, né, do vulcanismo. A gente tem os agentes exógenos, eles que modelam e remodelam
o relevo, né? O temperismo, a erosão, a força do vento, da água, da chuva, a relação da temperatura da radiação solar. Bacana? E aí, por último, temos duas questões aqui, já até botei o gabarito aqui na cara do gol. E vamos lá. As regiões situadas próximas aos limites convergentes das placas tectônicas apresentam maior frequência de terremotos e vulcanismos. Isso ocorre porque nesses limites, aqui está a letra B, mas é equivalente ao número 2, aqui, ó, a colisão ou subducção das placas gera acúmulo de tensões e fusão de material rochoso, liberando energia e magma. Já na questão número 2 está aqui, em regiões tropicais úmidas, como grande parte do litoral brasileiro, o intemperismo químico é muito mais intenso do que o intemperismo físico. A principal razão para esse fenômeno é que, também aqui, a número 2, letra B, as altas temperaturas e elevada umidade aceleram as reações químicas que alteram a composição mineral das rochas. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, curtido, que eu tenha ajudado em alguma compreensão na etapa desse conteúdo. Estamos juntos e com certeza estaremos na próxima. Fiquem com Deus e até, pessoal. Um abraço. Obrigado.